Saudações a todos, esse é o nosso Podcrim. Estamos aqui num episódio, esse episódio vai ser um episódio marcante, porque eu já vou aproveitar para dizer para todos vocês que esse é o último episódio do Podcrim. Mas isso não quer dizer que o Podcrim vai terminar. O Podcrim vai dar uma descansada agora, porque está nascendo um novo projeto, com a mesma formatação, mas nós fomos, professora Thaís, eu vou saudar a senhora daqui a pouco, mas nós fomos muito cobrados depois de alguns episódios do Podcrim por pessoas de outras áreas, porque se sentiram segregadas, poxa, vocês só vão falar de advocacia criminal, só vão falar de direito penal. Aí inicialmente a gente estava bem firme e resistente, não, só vai ser direito só. Mas a pressão foi muito grande, né? Eu tive com o professor Roberto Figueiredo numa reunião onde a gente tratava de algumas questões profissionais de parceria e tudo. Ele, rapaz, eu vi ali seu podcast, será que não tem um espaço para a gente levar um processualista civil, um tributarista? E aí eu me senti, como o Davi também recebi esse feedback, muito pressionado. E a gente vai inaugurar um outro projeto nesse mesmo formato, mas vamos abrir vamos deixar que outras áreas do direito permeiem o podcast, né? E a gente não podia, não vou dizer a palavra finalizar, que é muito forte, mas a gente não podia fechar esse ciclo do Podcrim. Acho que com uma convidada, não tinha uma pessoa que se encaixaria tanto, porque Thaís, além de professora, é advogada, militante. O tema hoje é um tema super atual, super importante, assim, de uma relevância principalmente social muito grande. E eu queria, nesse momento, professora, lhe agradecer por você. A gente sempre diz que a pessoa que aceita vir no podcast é porque, de certa forma, acredita ou simpatizou ou se sentiu ali representada pelo projeto ou gostou das outras entrevistas. A gente só não pôde dizer isso ao primeiro convidado, que não sabia, né, nem o que é que vinha de lá, mas o primeiro realmente foi bom, porque confiou de olho fechado, né? O segundo já pôde assistir o primeiro, mas professora Thaís foi minha professora na Jorge Amado, se não me engano, foi minha professora de Penal 3, quando a gente tratou ali dos crimes em espécie. Eu fui muito feliz, né, na Jorge Amado na minha época, porque fui aluno de grandes professores. Eu estava numa mesa de audiência com o professor Elmi, do Clerc, e ele a gente falando sobre a época, eu falei, professor, você acredita que eu estava certo de seguir a carreira policial? Ele, sério? Falei, certo, como 2 e 2 são 4. E ele falou, e você não seguiu por quê? Eu falei, por causa de você. Ali nas aulas de processo penal, por você, doutor, fui aluno de João Paulo Lordelo, que está no MPF hoje, de Elmi do Clerc, Thaís Bandeira, Vladimir Aras e Marcelo Marambaia. Rapaz, um time desse de penal e processo não podia dar outra coisa a não ser advogado. Verdade. Então, professora Thaís, muito obrigado por ter vindo. Acho que o debate hoje vai ser muito rico, a conversa vai ser muito bacana. Eu vou passar a palavra para meu parceiro, Davi, para ele lhe dar as boas-vindas também. Professora, eu queria também aqui agradecer, assim como o Joel, fico muito feliz com sua presença aqui. Não tive a felicidade de ser seu aluno direto, mas, Joel, eu confesso a você que eu, enquanto estudante, fui a uma dessas idas obrigatórias da faculdade ao tribunal, e nessa visita ao tribunal que a gente fez, numa sessão, me marcou bastante uma sustentação que a senhora fez, assim, com bastante afinco, muito tecnicismo, e dali eu já pude ver o quão grandiosa era a senhora enquanto advogada, não a conhecia naquela época. Hoje é difícil aqui na Bahia ninguém conhecer, né? Professora Thaís Bandeira, um nome consolidado. E só tenho realmente a te agradecer por ter vindo, por querer participar desse projeto, estar aqui conosco hoje. Professora Thaís, para quem não conhece, que é advogada criminalista, doutora pela UFBA, professora também da UFBA, diretora da Escola Superior da Advocacia e conselheira da OAB. Além de ser membro do Instituto, do qual também faz parte, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, o nosso tão querido e amado IBADPP. Mas, professora, a senhora está com a palavra, se quiser falar alguma consideração inicial, fique à vontade. Eu gostei de saber que o Podcrim agora vai virar Pod Civil. Apesar da hashtag penal é melhor que civil. Sempre. Essa hashtag jamais será descartada. Está sempre alta. Bom, Joel, Davi, obrigada, gente, pelo convite, por confiar no meu trabalho, né, pelas palavras elogiosas.
É sempre bom estar ao lado de pessoas que lutam um bom combate, né, junto com a gente. A gente sabe que a advocacia criminal é uma advocacia bastante estressante, né? E assim, saber que a gente está com colegas que são bacanas, que têm uma leveza no trabalho, isso é muito importante mesmo. Obrigada pelo convite, por terem lembrado de meu nome. E vamos nessa. Vamos lá. Eu já estou aqui tensa com as perguntas. Não, Nada disso, que é não isso. tem tensão nenhuma. Não Aqui é tem um- nada aqui que a senhora não consiga responder com brilhantismo, eu não tenho dúvida. Professor, a gente costuma perguntar sempre ao convidado que vem aqui o porquê do direito. A gente também tem um público muito grande relacionado a alunos que estão aí nessa indecisão das carreiras que querem seguir no direito e daqueles também que são ouvintes, têm vontade de ingressar no curso do direito, enfim. E a partir disso a gente queria saber, sempre gosta de perguntar, na verdade, ao convidado o porquê do direito, o porquê dessa escolha e o porquê da advocacia criminal. Tá, vamos lá. Bom, primeiro o direito, gente, eu acho que a gente é meio que empurrado, né, na época da escola, quando a gente gosta de história, de geografia, de redação, português, a gente é meio empurrado para essa carreira. E minha mãe, ela nunca exerceu, mas minha mãe é advogada. Então casou, né, uma predileção por essas matérias na época da escola, junto com também essa profissão de minha mãe, como se eu estivesse seguindo um sonho que ela não seguiu. Minha mãe casou muito nova, teve filho, e aí optou por não trabalhar, apesar de estar ali inscrita nos quadros da OAB. Então, quando eu entrei na faculdade, Davi, eu vou lhe dizer, não foi uma paixão à primeira vista, sinceramente, e eu digo muito isso aos meus alunos na graduação, porque às vezes a gente escolhe um curso ali com 18, 19 anos e acha que vai se encantar nas primeiras matérias, e não é verdade, né? É uma construção. É uma relação de amor e ódio ali com o direito. Eu demorei um tempinho até me encontrar realmente dentro da faculdade, e foi o direito penal que me fez me manter no curso de direito. Logo no início do curso, eu tinha algumas dúvidas se eu ia manter ou não o curso de direito, se eu ia migrar para alguma outra faculdade. Cheguei a pensar em fazer veterinária, imagine. Pensei em fazer veterinária, mas um colega me disse, olha, hoje ele é membro do Ministério Público, ele disse, eu vou arranjar um estágio para você, não remunerado, que foi a época do patronato, mas que você vai fazer um trabalho social muito bonito, jurídico e social. Então, assim, acho que aquilo ali vai te encantar. Pronto, gente. Aí sim, paixão à primeira vista. O patronato, né, o contato com o sistema prisional, o contato com as delegacias, apesar de ser um mundo muito carregado, mas aquilo ali me fez realmente despertar. Pronto, eu me encontrei dentro do direito. E aí, na sequência, eu nunca estagiei em nenhuma outra área. Eu nunca fiz nada. Se alguém me pedir para fazer uma reclamação trabalhista, eu acho que eu não sei nem onde fica a Justiça do Trabalho. Eu nunca fiz nenhuma outra coisa, né? Eu até acho que isso é até um pouco limitante. Depois da advocacia, eu comecei a estudar outras matérias, constitucional, tributário, administrativo, porque é até preciso para a minha advocacia. Mas naquele momento ali, o penal me puxou de um jeito, me dragou ali para dentro desse mundo. Aí eu estagiei na Defensoria Pública, depois eu estagiei em escritório particular, e foi só a área penal. Era realmente a área que me encantava dentro da graduação, que me manteve na graduação de Direito, e é o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer desde então, e também pensei em várias carreiras, né? Cheguei a pensar na carreira policial também, eu achava bacana a Polícia Federal, sobretudo por conta dos crimes econômicos, aquilo me encantava de alguma forma. Mas quando eu comecei na advocacia, eu falei, poxa, a diversidade de causas que a gente tem, né? A falta de rotina até, aquilo ali era algo que realmente me tocava. Eu acho que eu jamais conseguiria ficar numa vara, por exemplo, de tóxico, fazendo aquilo ali da mesma forma, todos os dias, as mesmas defesas, mais ou menos a mesma característica dos processos. Então, a dinâmica da advocacia é algo que me encanta muito. É você fazer uma audiência num dia e de um tema, em outro totalmente diferente, ter que estudar, ter que estar se atualizando. Eu acho que a advocacia faz você correr atrás, né? Até o fato de não ter um salário fixo no final do mês, esse 1 leão por dia que a gente tem, né, da advocacia, isso também é muito gostoso, muito bacana. Essa dinâmica da advocacia, assim, a advocacia, acho que a pessoa, para exercer, tem que amar mesmo. Né? Quem não é apaixonado, quem não tem amor pela advocacia, realmente deve ser muito difícil. Quem tem que advogar todo dia e não gosta. Eu entendo as pessoas que não gostam, eu não gosto de advogar. Eu digo, então não advogue mesmo, você não vai conseguir progredir. Porque tem que ter amor e paixão pelo que faz.
E até a parte ruim, que alguns dizem, como a doutora Thaís acabou de dizer, do não ter o certo no final do mês, que isso sirva como motivação e não como uma forma de desmotivar o profissional, porque as pessoas, a maioria das pessoas realmente buscam a segurança financeira, a segurança, a estabilidade, a dita estabilidade. Mas eu sei que, eu pelo menos me senti muito representado, porque eu sinto que essa dinâmica da advocacia me motiva muito a trabalhar. Acho que motiva todos nós, né? Quando a gente pensa assim de fazer uma audiência hoje em Salvador, amanhã tá pegando estrada para ir para outro estado. E essa diversidade cidade, de temas também. Hoje é a gente está ali numa audiência de repente de violência doméstica, amanhã estamos num crime tributário, no outro dia a gente está numa vara comum, enfim, eu acho essa dinâmica da advocacia realmente encantadora. E olha que a gente tem um nicho, né, que é a advocacia criminal. Isso. E mesmo assim, existe uma diversidade enorme. Imagina, eu fico imaginando um profissional que faz todas as áreas, né, ou que faz muitas áreas, porque a gente tem colegas que fazem, né, civil, previdenciário, trabalhista. Gente, como é que a pessoa dá conta de tudo isso? É heróico. Professora, mas dentro dessa sua trajetória, já falando particularmente assim da advocacia, como foi um pouco do seu início na advocacia até chegar na Thaís de hoje, conhecida nacionalmente, né, pelo trabalho que exerce. Hoje a senhora tem um foco mais em crimes financeiros, né, econômicos. Onde se deu aí essa escolha? Por que partir para esse mercado? Até também crimes relacionados à Lei Maria da Penha, enfim. É isso, eu acho, Davi, que o mercado escolhe a gente de alguma forma, né? A gente vai tentando, claro, nichar o tipo de cliente, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, o cliente também se vincula aos advogados e advogadas. Então, assim, eu acho que eu comecei muito com uma área acadêmica, um perfil acadêmico. Eu já saí da graduação, já estava fazendo pós. E aí, muito nova, não sei dizer agora a idade, tem muitos anos isso, eu já emendei no mestrado, e aí eu dava aula nessa época. Então, querendo ou não, eu já tinha um perfil que o pessoal fica brincando, dizendo que era mais Nutella do direito penal. E aí, o perfil mais Nutella do penal é muito essa área de penal econômico. Eu estudava muito isso, eu falava muito sobre lavagem de dinheiro. Então, me procurava muita gente nessa área. Assim como agora, sendo mulher, falando sobre feminismo, me procuram muitas mulheres por conta dessa minha colocação mesmo para situações de violência doméstica. Então, eu acho que realmente esses dois mercados, eles foram me escolhendo de alguma forma. Claro que eu faço outras espécies de crime também. Tem gente até que chega no escritório e pergunta, olha, o crime é um acidente de trânsito, vocês pegam aqui no escritório? Sim, a gente faz também, mas assim, é muito mais voltado para essa área realmente de crimes contra o sistema financeiro, o crime tributário. Eu fico brincando, né? Às vezes eu converso com alguns advogados que militam muito no fórum criminal e conhecem os juízes pelo nome, conhecem os promotores pelo nome. Eu tenho certeza que se eu chegar nas varas federais, na segunda e na 17ª, eu conheço todos ali e todas pelo nome. Porque eu vou muito. Essa semana eu já fui 2 vezes, vou mais uma na 5ª. Então, assim, é realmente uma atuação que foi focando para aquilo ali. Eu atribuo, né, ao perfil acadêmico, talvez, né, a essa vinculação de acadêmico com a área da advocacia. Professora, para as pessoas que buscam e que têm algum tipo de simpatia pelo tema, essa questão empresarial, tributária, vinculado a área penal. O que é que a senhora indica assim, a nível de preparação, a nível de literatura, para essa preparação, para atuar nessa área, nessas áreas, vamos dizer, que se comunicam muito, a parte empresarial, a parte tributária? E também, até se eu puder complementar, em relação a como se posicionar no mercado para captar cliente. Porque a gente sabe que hoje o grande problema da jovem advogado, é essa captação de cliente, né? A gente sabe também que esse tipo de perfil de cliente é um cliente que muitas vezes não busca um jovem advogado, uma jovem advogada, enfim, mas... Mais ou menos. Eu acho que a gente precisa, assim, pensar muito em como você se apresenta para o mercado, né? As pessoas hoje se perderam um pouquinho com questão de rede social. Eu tenho Instagram, tenho Instagram do escritório também, mas, assim, você está procurando um perfil de cliente que é um empresário. Existem empresários mais tradicionais, que certamente vão procurar escritórios mais tradicionais, mas existe o jovem empresário. Existe aquele empreendedor que está começando ali naquele momento e certamente ele vai se vincular, ele vai ter ali uma imagem de alguém mais jovem, ele vai querer alguém com uma cabeça mais parecida com a dele, né? Então, eu acho que tem mercado para todo mundo. Agora, de novo, você tem que se posicionar nesse mercado.
né? Você tem que ter uma rede social bacana que indique isso, indique essa seu nicho de clientela. Assim, eu acho que o boca a boca na advocacia também criminal vale muito a pena. Firmar parcerias com outros escritórios. A gente conversava agora, né, sobre firmar parcerias, por exemplo, com um escritório que é da área civil. O rapaz que faz a área civil, a advogada que faz a área civil, ela certamente não vai fazer alguma coisa se chegar na área penal. Olha, colega, eu vim aqui me apresentar, eu estou aqui apresentando o portfólio do meu escritório, eu estou na área criminal, eu tenho essa atuação, vamos fazer algum tipo de parceria. A gente pode também indicar para vocês, já que a gente não tem essa expertise aqui no nosso escritório. Eu acho que parceria hoje é o grande ponto. É você se apresentar para seus colegas e para suas colegas, né, como advogado, como advogada, e qual a área que você está atuando dentro da sua advocacia. Perfeito. Perfeito. Vamos entrar no tema, né, Davi? Já entrando até no tema propriamente dito, assim, que hoje a gente se propôs aqui a falar sobre a Lei Maria da Penha. Se a senhora puder, professora, antes, na verdade, de entrarmos no tema, fazer uma contextualização assim, histórica do surgimento da lei, da razão pela qual ela surgiu, enfim, para aqueles e aquelas que nos ouvem terem esse panorama geral da Lei Maria da Penha. Tá bom. A gente pensar o seguinte, a gente pensar que a violência doméstica e familiar contra a mulher sempre existiu, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha, quando ela surge, ela não traz a violência, ela, na verdade, coloca em formato de texto de lei, né? Principalmente o artigo 7º, que descreve os formatos de violência, ela textualiza alguma coisa que sempre existiu, né? A gente tem, historicamente, a mulher sendo alijada dos seus direitos, né? A mulher começa a votar no Brasil já nos anos 30, então, assim, é algo que a mulher vem realmente alijada de direitos há anos. A pessoa que simboliza, e por isso o nome, né, Lei Maria da Penha, Maria da Penha Fernandes, ela era casada, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. A primeira foi simulado um assalto dentro da casa dela. Ela toma um tiro pelas costas, de espingarda. Ela fica paraplégica. O marido, então, ele faz uma reforma, né, para passar a cadeira de rodas no banheiro. Ele quebra a porta, como se estivesse ajudando ela realmente ali naquele momento de dificuldade. Só que, na verdade, ele arma uma armadilha mesmo. Coloca os fios do chuveiro desencapados para que ela entrasse com a cadeira de rodas e fosse eletrocutada. Ela sofre esse choque, mas ela não morre. Então, assim, é uma mulher que simboliza tantas outras Marias, né, que ao longo de muitos anos vinham sofrendo violência doméstica e familiar. E aí, o caso de Maria da Penha, ela demorou tanto para ver esse ex-marido condenado que ela apelou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que deu uma puxada de orelha no Brasil, dizendo, gente, o que vocês estão fazendo com relação a essa violência doméstica e familiar contra a mulher? O Brasil presta um desserviço em não tipificar esses crimes e não ter uma legislação que venha a proteger essas mulheres. E aí sim surge a Lei Maria da Penha, né, em 2006, e já surge com um primeiro questionamento, né? Eu acho que toda vez que a gente tem um avanço em relação ao direito, vem uma equipe do contra, né, e critica. Então, assim que a Lei Maria da Penha surgiu, muitos juízes, juízas, muitos tribunais começaram a aplicar para todos os casos de violência doméstica e familiar, independentemente da vítima ser mulher ou não. E aí foi preciso, né, propor uma ação declaratória de constitucionalidade no STF, a ação número 19, para que a gente tivesse ali uma interpretação conforme a Constituição. Se a Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, que fala na proteção à família, na proteção à instituição familiar como um todo, se poderia haver esse recorte da família em relação à mulher, da violência doméstica em relação à mulher. E o STF entendeu que sim. Entendeu que havia ali uma constitucionalidade, uma reparação histórica, né, dessas situações de violência contra a mulher. E aí sim, a partir desse momento, dessa ADC 19 no STF, passou-se a utilizar somente a Maria da Penha para mulheres vítimas de violência. Não quer dizer, Davi, que o agressor é sempre um homem, que a gente sempre atrela, né, a figura do agressor a um homem, é muito mais comum, mas a Lei Maria da Penha diz que ela pode ser aplicada para relações familiares, então 2 irmãs, por exemplo, uma mãe e uma filha, por exemplo, uma filha e uma mãe, pode acontecer. São situações de relações domésticas, então empregadas domésticas podem também ser vítimas de situação de Lei Maria da Penha, e qualquer relação íntima de afeto, independente da mulher ser hétero ou homossexual. Inclusive, o STJ agora recentemente aplicando para a mulher trans. Exatamente porque reconhece nessa mulher uma situação de vulnerabilidade social.
Então, a Lei Maria da Penha, ela vem nesse contexto aí para fazer uma chamada reparação histórica, né? Uma discriminação positiva em relação a mulheres. Professora, a gente sabe que o processo legislativo que rege, né, o nosso sistema, tanto legislativo como o nosso sistema de normas, ele é um pouco moroso. Ele tem muitos filtros e, de repente, o Congresso ou as alterações legislativas não conseguem acompanhar as evoluções e as demandas sociais ou jurídicas, enfim, que atingem aquele tema. Eu enxergo particularmente que a jurisprudência tem aditado bastante a Lei Maria da Penha e os casos práticos, principalmente, que a lei atua. Quais são as suas impressões pessoais sobre esses avanços jurisprudenciais? Se são avanços mesmo, ou onde é que a jurisprudência tem avançado, onde é que ela tem regredido, e até possíveis aditamentos legislativos que podem ter acontecido. As suas impressões pessoais sobre isso, em regra, se são positivas, negativas, se puder pontuar alguns casos em que você pensa que são positivos e outros que são negativos. Pronto, vamos lá, Joel. Quando o legislador ele pensa a lei, ele pensa no plano ideal, né? Naquele plano do dever ser que a gente estuda na faculdade. Quando isso vai para a prática, alguns pontos ali ficam, entre aspas, desamarrados. E que quem vai realmente pontuar e colocar os pingos nos is são juízes e juízas no dia a dia. A gente sabe disso. Não tem como o legislador exaurir no texto da lei tudo aquilo que vai ser colocado em prática. Então, a Lei Maria da Penha, ela deu um panorama geral, mas em alguns pontos o judiciário precisa ir ali ajustando uma coisa ou outra, né? A própria alteração agora recente de como é que a mulher conseguia a medida protetiva. Pelo texto da lei, dizia que ela tinha que ir na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela tinha que fazer o boletim de ocorrência e aí sim viria a medida protetiva. Mas aí, peraí, então toda vez vai ter que ter inquérito? E se a mulher não quiser o inquérito, quiser só a proteção, né, naquele momento ali, ela não pode ultrapassar essa fase de delegacia? Então, de alguma forma, alguns problemas de ordem prática começaram a acontecer. Aí a lei vai e altera agora dizendo, não, olha, pode ser o requerimento da própria ofendida, procurando o Ministério Público, procurando a Defensoria, a advocacia privada. Então, de alguma forma, aquilo ali vai sendo ajustado ao caso concreto, vai sendo ajustado ao dia a dia. Só que isso nem sempre é positivo. Você perguntava, né, se esses avanços legislativos são realmente avanços. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não sei dizer como ocorre em outros estados, mas aqui na Bahia, o texto da lei diz que deve haver um juiz único, um juízo único para as protetivas e para as questões cíveis. Por exemplo, a mulher que concede, a favor de quem é concedido uma protetiva, ela consegue o afastamento do lar. O ex-marido ou a ex-mulher sai do lar. Só que às vezes essa mulher que está com a protetiva não trabalha. Então ela vai precisar de alimentos provisórios. Só que a vara de violência doméstica é muito mais séria do que uma vara de família. Então o sujeito sai de casa e aí começa a fazer um estrangulamento financeiro com essa mulher, porque diz, tudo bem, você conseguiu a protetiva? Ok, eu saio do lar. Mas eu não vou pagar condomínio, eu não vou pagar luz, eu não vou pagar as contas da casa. E não tem uma outra celeridade e estrutura por trás para dizer, olha, não, mas tem alimentos provisórios, alimentos provisionais. A Lei Maria da Penha diz que o juízo é único, até para evitar a revitimização. Imagina, gente, assim, você ter que contar tudo que você está sofrendo na frente de um juiz civil, na frente de um juiz criminal, até a advocacia, né? A advocacia, você vai procurar um advogado civil, vai procurar um advogado criminal, você vai ter que contar a mesma história várias vezes, repetir os mesmos casos de violência mais de uma vez. Então, a legislação, a princípio, previu que era um juízo único. E, de alguma forma, o nosso tribunal diz, não, olha, tem questões que são atinentes ao juízo civil, tem questões que são atinentes ao juízo criminal. Então, isso seria uma situação que a gente tem a jurisprudência indo de encontro ao texto da lei que termina, de alguma forma, prejudicando as mulheres vítimas de violência. Entendi. No caso, só uma pontuação sobre essa questão. A gente vê algumas decisões que deferem as medidas protetivas, onde vamos tratar como aquelas partes envolvidas, a vítima e o agressor, por vezes possuem filhos, né? E a gente vê em algumas decisões, aquelas que são redigidas de forma mais cuidadosa, a recomendação para que se busque uma terceira pessoa para efetivar e garantir o direito de visitação, já que tinha a determinação de afastamento do lar. Isso seria um exemplo de onde o juízo estaria com essa atribuição de juízo único, já que ele estaria aí até mergulhando na questão da guarda,
Ou esse juízo único, ele avança até que ponto? Onde é que esse juízo vai até? Porque imagino que seja uma coisa de urgência, né? Aquelas, vamos supor, quando há uma superioridade de condição financeira pelo afastado do lar, ou afastada, que pode ser uma mulher, o juízo deveria fixar ali umas condições mínimas para que ela garantisse. Até onde esse juízo único iria, assim, legalmente? Qual seria, ou até legalmente não, no seu enxergar, qual seria a limitação da atuação desse juízo único para além do deferimento da medida protetiva? Pelo texto da lei, o ideal, né, o que pensou o legislador no primeiro momento é que esse juízo iria resolver tudo da separação deste casal, vamos dizer assim. Então, ele iria desde guarda de filhos, desde guarda de menores, guarda/visitação, né, de menores, até a questão da medida protetiva de urgência. Então, ele passaria pela ação de divórcio, pela ação de alimentos. Seria um juízo como se a gente cumulasse uma vara de violência doméstica com uma vara de família. A gente teria tudo isso feito num lugar único. Exatamente para a gente não ter ritmos de processos diferentes. Revitimização dessa mulher, de ter que contar a mesma história em mais de um lugar. E essas questões também em relação aos menores, né, ficariam mais ajustadas, amarradas. Porque, veja, os juízos da vara de violência doméstica e familiar, eles colocam, né, que deve haver um interlocutor para fazer o diálogo, mas eles não delimitam, olha, a visita vai ser tal dia, vai ser tal horário, leva na escola, pega na escola, para não haver o contato direto. Eles vão lavar as mãos em relação a isso, dizendo, olha, nomeie o interlocutor. Só que às vezes o interlocutor, eu pego muito isso assim na minha vida prática, o interlocutor fica como se fosse um longa-manos, só encaminhando mensagens. E aí a violência continua. Porque se você encaminha a mensagem ipsis literis, né, às vezes a mensagem vem carregada de ódio, vem carregada ali de um sentimento ruim, que quando você passa de novo para a mulher, e vice-versa também, né? Às vezes a mulher também responde cheia de ódio, cheia de rancor, e devolve aquela mensagem. Isso, na verdade, não é um formato de apaziguar a situação da violência. Né? Na verdade, mais um foco mesmo de ter um terceiro intermediando a violência. Professor, em relação até um problema de ordem prática, assim, não sei se chega também para a senhora, mas me chegam algumas demandas afetas a essa questão, até representando a vítima, onde a vítima se socorreu à delegacia e muitas vezes a delegacia não deu um amparo devido na primeira oportunidade, e aí, ao argumento de um suposto assoberbamento de demandas da delegacia, marca uma audiência para de fato ouvir a vítima meses após, e ela noticiou o fato da violência, estava experimentando a violência e não tem, por certo, assim, a quem se socorrer no primeiro momento. E aí busca um advogado, enfim. Então, como a senhora enxerga essa questão no que se refere, claro, à violência praticada contra essa mulher, e o que é que essa mulher, que talvez pode estar nos ouvindo hoje, pode fazer a que não seja buscar um advogado particular, enfim, para tentar trazer uma celeridade e, ao mesmo tempo, cessar essa violência que ela está sofrendo? De novo, o que o texto da lei diz e o que a gente vê na prática, né? Pelo texto da lei, quando essa mulher chega na delegacia e registra o boletim de ocorrência, no próprio boletim de ocorrência já tinha que vir ali uma pergunta se ela quer representar pelas protetivas. Então, no primeiro momento, ela foi ali ouvida na delegacia, e ouvida assim, que eu digo o BO mesmo, não precisa ser ouvida formalmente perante o delegado. O próprio atendente ali da delegacia já poderia fazer a representação como se fosse um modelo mesmo, padrão. Formulário. O formulário exato de risco, né, que a gente tem um padrão. O formulário de risco que essa mulher preenche ali, isso manda para uma vara de violência doméstica, o juiz avalia e iria deferir ou não as protetivas. Mas o pedido tinha que ser feito ali de maneira imediata. Hoje existem outras formas dessa mulher conseguir, sem ser também com a advocacia privada. É um caminho. A advocacia privada é um caminho. Mas ela consegue também via Ministério Público. O Ministério Público tem um núcleo específico de violência de gênero. A Defensoria Pública também. E existem outras atuações. Eu vou dar um exemplo que os alunos da UFBA agora estão fazendo uma parceria. Não é porque eu sou professora orientadora não, viu, gente? Mas muito bacana, que é a Clavin, que é a Clínica de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, em parceria com a primeira vara de violência doméstica, com a doutora André Mara. Por quê? Porque as mulheres chegavam na vara pedindo um auxílio, pedindo um socorro, mas os defensores da vara de violência eram defensores para os acusados. Né? A defensoria tem isso, o defensor para o réu. E não vai advogar para o réu e ao mesmo tempo, para a mulher que está sendo vítima. Então, a gente hoje faz um atendimento com advogados, com advogadas e estudantes voluntários, exatamente para poder acolher essas vítimas.
É possível que existam outras que eu até não conheço, né? Eu sei assim, Ministério Público, Defensoria e essas outras instituições que fazem o acolhimento dessa mulher. Porque a demanda é muito alta, gente. É muito alta mesmo, de verdade. Assim, as mulheres hoje em dia, elas não esperam a violência física. Eu acho que isso que é o grande ponto. É que as mulheres se davam conta que estavam sendo vítimas de relacionamento abusivo com a violência, com o olho roxo. Hoje em dia as mulheres percebem a violência em outras questões, e é bom que seja assim. É bom que esse nosso diálogo aqui, inclusive, reverbere para que as mulheres percebam que tem outros caminhos que não se mantêm naquela relação. Só que, para isso, o judiciário não conseguiu se aparelhar. O judiciário não consegue, e aí eu digo judiciário, delegacia, enfim, o que a lei pensou naquele momento não consegue se operacionalizar na prática. As audiências das delegacias especializadas são marcadas para meses depois. E não é por falta de vontade das delegadas, é por falta mesmo de agenda, de estrutura. A gente tem uma audiência hoje que é digitada na delegacia. Meu Deus do céu, agora chegou um sistema informatizado, porque antes era tudo impresso, os inquéritos eram físicos. Então, assim, a coisa realmente anda num ritmo muito lento. E acaba dificultando, né, a própria tramitação do procedimento, né? Porque daqui que você chegue, a gente está falando aqui de medida protetiva que é de urgência, uma questão de urgente, né? Que é cautelar, assim, é deferida sem oitiva da parte contrária. Imagine quando você vai chegar numa ação penal, se for o caso, né? A gente já está falando aqui de talvez a pessoa vai responder por uma ação penal daqui a 2 anos do ocorrido. E veja que isso também influencia no próprio balizamento do juízo quanto ao deferimento ou não das medidas protetivas de urgência. Porque, por vezes, encontrando um servidor que não quer esmiuçar muito ali o que aquela mulher está narrando para ele no boletim de ocorrência, onde também não é o instrumento adequado para ele ouvi-la, porque quem tem que ouvi-la é o escrivão, a escrivã, o registro fica pífio, desacompanhado de elementos de informação, de provas, e aí lá na frente pode reverberar no indeferimento de uma medida protetiva de urgência que pode sobrelevar a violência experimentada pela vítima. Então é o sistema causando ainda mais, né, dor para aquela mulher que já está sendo vítima de uma violência. A gente fica brincando dizendo que boletim de ocorrência você tem que contar a sua vida íntima de casal em 4 linhas. Você tem 4 linhas, que é o tempo que a pessoa que tá ali te atendendo tem, porque ele tem uma demanda enorme para atender. Ele tem 4 linhas para poder digitar tudo o que ocorreu na sua vida, né? E a gente sabe que não é assim. A gente fica brincando dizendo que quando a gente atende vítima, eu e Dani Portugal, a gente atende vítima de violência doméstica, a gente sabe a hora que a gente entra no atendimento, não sabe a hora que a gente sai. Por quê? Porque essa mulher, ela quer contar desde o primeiro dia que ela conheceu o agressor ou a agressora. E é natural, porque quando ela se dá conta de uma violência, na verdade ela se dá conta de várias, de todas. E tudo aquilo ali é um contexto. Aí, já aproveitando o gancho, a gente fica falando, né, sobre a questão da palavra da vítima nessas narrativas, né, para pedir a medida protetiva. Quando a gente fala de uma situação de violência descontextualizada, solta, é uma coisa. Quando a gente vem narrando várias violências, ainda que já prescritas, ainda que coisas de muitos anos, quando a gente vem narrando vários episódios de violência, a gente cria um contexto. A gente faz ali a verossimilhança realmente desta última agressão que ela está querendo noticiar, na verdade. Então gente, faço uma narrativa, às vezes, longa. Junto print de conversa. Mas isso aqui é de 2021, não tem mais contextualização agora. Mas veja, aquilo ali já foi um episódio de uma violência moral, aquilo já foi um episódio de ameaça, que contextualiza com o que aconteceu hoje. Então, essa palavra da vítima, ela não vem solta, não vem desacompanhada, não vem no BO de 4 linhas. Ela vem com toda uma contextualização ali de outros fatos que comprovam que aquela violência ali aconteceu. Porque, gente, é um crime entre 4 paredes. A gente sabe que dificilmente vai ter uma câmera de segurança, alguma coisa que comprove, mas só a palavra da vítima mesmo. Verdade. Já aproveitando esse ponto que eu sei que você vai me perguntar tocou, isso, eu sei. Já aproveitando, é um tema que a gente sabe que é sensível e divide opiniões. E a gente até, enquanto membros de uma associação, a gente ouve muito, né, advogados e advogadas que têm uma certa dificuldade de trabalhar, literalmente, para enfrentar medidas protetivas de urgência. Porque, claro, não é a maioria, mas a gente sabe que existe uma
pequena minoria também, que não cumprindo o espírito da lei, né, pode se valer de uma maneira indevida da legislação para se albergar por um interesse pessoal. Isso é natural, vai acontecer em qualquer hipótese. Tem gente de bem, gente de má índole, né, em todo lugar. Então, assim, o que eu queria lhe perguntar é como a senhora enfrenta, como a senhora enxerga, até no seu atuar enquanto advogada criminalista, não sei se atua para supostos agressores, mas já também é uma pergunta se a senhora atua ou não. Essa dificuldade que a gente tem, por vezes, de enfrentar, advogando para o suposto agressor, medidas protetivas de urgência, seja para readequá-las, seja para revogá-las. Pronto, você falou agora a minha palavra-chave. Eu advogo, sim, para agressores, num número muito menor. E aí, de novo, é aquela questão assim do nicho de clientes mesmo. Por que você não advoga tanto para supostos agressores? Porque me procuram poucos. Me procuram muito mais vítimas do que supostos agressores. Fato. Isso é um fato. E aí, talvez por ser mulher, talvez por falar muito de questões feministas, por ser muito feminista, talvez por isso. Mas me procuram poucos. E aqueles que me procuram, eu tenho um limite do meu atuar. Sabe, assim, eu não mudo o meu atuar conforme o cliente, eu acho que eu tenho um limite meu, interno. Eu acho que é a vantagem também da advocacia, né? É você ter o seu contexto e aquilo ali, o que é o seu limite do que você faz e o que você não faz. Do tipo de atuação que eu acho que é bacana e aquela que eu não acho. Pronto. Defensoria Pública, não. Chegou lá a pessoa dizendo que matou mesmo, mas quer que você minta no processo, você vai ter que mentir. Eu não faço algumas coisas que meu limite ético não me permite. É meu, não é do código de ética da OAB, não, é meu. Então, por exemplo, chega um agressor no escritório, a primeira coisa que a gente vai ver é o que tem dentro do processo. O que eu tenho de provas dentro desse processo? O que essa mulher juntou? Eu não fiz nada, essa mulher é uma louca, tá? Vamos olhar os autos da protetiva primeiro, vamos habilitar, porque é normalmente sigiloso, né? Isso. Então, vamos juntar a procuração, vamos habilitar, vamos olhar o que tem, e aí a gente senta para conversar novamente a partir do que é a narrativa e a partir do que foi juntado no processo. Se é só narrativa, a gente tem uma situação. Se a gente tem outras provas, é outra situação, é outro contexto. E aí, Davi, eu já tive a oportunidade de um cliente, por exemplo, que chegou lá dizendo, não, eu não cometi nenhuma violência física, ela que está narrando que eu fiz uma violência física. Deixa eu me habilitar, deixa eu juntar aqui minha procuração. Tá, pronto, juntei. E aí tinha um vídeo deles numa casa de praia, na área da piscina, área externa, né? Então estava filmada. Dentro da casa não tinha, mas na área externa tinha. E aí, eles discutindo, não dá para ouvir o áudio, mas tem, assim, dedo na cara, sabe, aquele empurrão. E aí, num dado momento, ele sai correndo e fecha aquele blindex da varanda, fecha. E aí, ela vem correndo e começa a bater no vidro, dá para ver ela batendo no vidro, o cachorrinho, inclusive, e tal. Ele abre, carrega ela pelo ombro, sacode e joga no sofá. E ele entendia que isso não era uma violência física. Eu disse a ele, olha, a partir do momento que você está me dizendo que isso não é violência física, eu, como mulher, entendo que sim. Eu acho que a gente tem um problema aqui de sintonia fina. Eu vou te indicar para uma colega para fazer aqui para você e indiquei ele para uma outra colega que advogou para ele com total sucesso. Mas veja, eu preciso estar convicta do que eu defendo. Para mim, eu não tenho como criar uma tese defensiva de algo que eu discorde completamente. Perfeito. E também que vai de encontro àquilo que eu mesma defendo, como mulher, como feminista. E aí eu disse a ele, olha, não tem como, eu concordo que você precisa de defesa, enfim, vou te indicar para uma colega. E ótimo, maravilha, foram lá. E a primeira coisa que eu faço é o seguinte, olha, você quer revogar essa medida 100% ou você quer readequar? Eu estou usando agora modulação. Pronto, flexibilização, modulação. Muito. Gente, isso é muito bacana, porque eu pergunto sempre para os supostos agressores, é o seguinte, você quer ter contato? Não, odeio essa mulher. Então, para que você quer revogar plenamente? Exatamente. Porque quando vem uma medida dizendo, olha, não se aproxime, não tenha contato, e você diz que quer revogar, o que você está mostrando, né? Qual é a sua mensagem que você mostra ao juiz e à juíza? Você quer ter contato, você vai acessar. Então, vamos tirar aqui o grupo de enfrentamento ao feminicídio, que você tem que comparecer periodicamente. Vamos tirar isso. Não pode frequentar determinados lugares. Vamos flexibilizar, porque vocês trabalham no mesmo prédio. Vamos dizer que você pode ali, porque você exerce seu trabalho profissional, mas você não vai ter contato. Combinado? Combinado. Então, quando o homem também se permite esse tipo de atuação, bacana, a gente faz. E aí, veja, isso vai perdurar por um período de tempo. Passou um período de tempo, nenhum fato novo, nenhuma prova nova. Mesmo que no primeiro momento tenha sido só a narrativa, essa narrativa passou lá 6 meses, 8 meses, não aconteceu nada. A narrativa não vai perdurar.
E aí sim eu faço o pedido de revogação plena. Então, nesse segundo momento, agora o cliente precisa aderir a essa minha linha, precisa aderir a esse formato de defesa. Porque é um formato que é construído. Eu não vou bater de frente agora com uma medida protetiva, a não ser, gente, já peguei casos absurdos também, assim, de juntada de prints, de conversa, da época da pandemia, isso agora bem recente, da época da pandemia, que justificou uma protetiva. Aí, veja, a gente não tem nem contemporaneidade para falar em agressão. Doutora, eu conversei com a juíza, doutora, teve isso? Teve. Não tem nenhuma dúvida. Mas de lá para cá, eles nem se falam. Eles não, ou se cumprimentam cordialmente. Agora, revogação por completo. Mas, em regra, vamos por partes. Vamos readequando, até revogar. Eu tenho, Davi e Thaís, quando a medida protetiva, o simples fato de afastar o cidadão ou cidadã do lar, acrescenta para ele algum prejuízo, né? Às vezes o afastar do lar, vamos ser sinceros, não causa prejuízo nenhum. Nenhum, verdade. O grande Você problema, não na tem verdade... como nem demonstrar. Eu tenho feito uma petição, às vezes, em alguns casos, demonstrando, sem nenhum pedido, demonstrando quais são os prejuízos do afastamento do lar. E depois você vai tentando uma modulação com base nessas informações. Você dá a informação ao juízo primeiro. Na verdade, a primeira petição que eu faço em MPU é dizer que o meu cliente vai cumprir estritamente o que está escrito ali. É a primeira petição já junto com a habilitação. Porque ali você documenta que não há intenção em descumprir. Depois, espera passar uns 2, 3 dias ou 4, você vem com a petição demonstrando, olha, a medida teve uma decisão mesmo que veio sem a questão dos filhos, dizendo que tinha que se afastar de todo e qualquer familiar. Aí eu juntei o documento dos filhos, tem filhos em comum, a gente precisa discutir essa questão do acesso aos filhos. E acabei até nem sugerindo nada. Disse que o próprio magistrado poderia, dentro do livre convencimento motivado dele, estipular uma forma que agregasse ou que a gente pudesse resolver essa questão. Aí você percebe que até o parecer do Ministério Público e a decisão do magistrado já vem num outro tom do que você ir para um enfrentamento puro e simples de uma coisa que acabou de acontecer. Entendo, o fato de não ter prova, às vezes, não quer dizer que no mundo real não seja verdade. Exatamente. Então, eu penso, lógico, nós somos advogados, mas temos que também ter a inteligência emocional de peticionar de uma forma que não pareça que você está enfrentando pura e simplesmente aquela questão. Acho que a gente tem que brigar, obviamente, por tudo que é de direito, né, do nosso constituinte, mas acho que principalmente nos procedimentos, né, de medida protetiva, a gente tem que ter um cuidado especial. Porque, assim, isso não é só porque está em evidência, mas nós temos assistido. E quantos fatos já aconteceram muito mais graves e que não tinham provas na protetiva? Então, de repente, essa questão da readequação, da modulação, de esperar o primeiro prazo para vir com um pedido mais combativo em relação à medida, acho que é a forma até de aconselhar os advogados a buscarem uma atuação nesse sentido. Tem vezes que o endereço por exemplo, às vezes o casal já está separado de corpos e a violência doméstica aconteceu num outro contexto, né? Tem gente que se separa de corpos, não formaliza, aí de repente numa reunião, peguei um caso uma vez, numa reunião para tratar do divórcio, houve o fato, né? E por erro aí colocou o endereço que eles moravam juntos, que já haviam combinado dela ter ido para um apartamento e ele ficar na casa original. E aí constou na decisão o endereço dele. Aí você vai demonstrar, eles não moram mais lá, já se separaram de corpo. Acho que essa readequação talvez seja a atuação, assim, até para você conseguir resultado mesmo. Porque a gente sabe que revogar uma medida protetiva, falando a nível procedimental, não é fácil. Né? E sob o ponto de vista de prejuízo, na minha percepção, o afastamento da ofendida como medida protetiva de urgência não tem prejuízo nenhum à outra parte. Então, se eu não quero que você se aproxime de mim e eu peço isso a um juiz, a uma juíza... Na verdade, não precisava nem do juízo, né, para poder dizer isso. Eu sempre fico brincando, dizendo, gente, essa parte da protetiva é algo que, se uma pessoa não quer falar comigo,
Se a pessoa não quer, olha, Não falo. olha, Davi, não me telefone mais não, então pronto. Tudo bem. Tudo bem. A gente, racionalmente, É. pensa sobre isso. Então, essa parte da protetiva, eu nem discuto com meus clientes. Isso aí, claro que você não vai acessá-la. Claro que você não vai se aproximar. Eu só questiono a aproximação, às vezes, quando tem atividade profissional. Eu já tive 2 médicos que atuavam na mesma clínica, já tive 2 alunos, aluno e aluna na graduação. Então, Eu agora tive uma situação em de que um empresário, ele gere toda a parte comercial da empresa, e a ex-companheira dele, de fato, né? Mas assim, de direito eles ainda são casados, é quem tocava uma parte financeira da empresa. E aí afasta ele da empresa, mas ela tocava uma parte home office, contava com o apoio de uma funcionária, então ele não podia ir para a sede da empresa dele, que ela não frequentava. E aí você vai tentando arrumar esse emaranhado que às vezes acontece, né? e às vezes, assim, eu acho que às vezes a petição por si só, eu tô um pouco com o Joel, eu vou sempre, né, vou cumprir tudo. Mas não é só isso, às vezes o conversar com o magistrado, Perfeito. com a magistrada, para esses detalhes, essas peculiaridades do caso, isso é fundamental. Ainda que virtualmente, gente, hoje todos os juízes e juízas se disponibilizam virtualmente, a gente não tem nem que ir até o fórum para conversar. Isso é tão importante, né? Até você se apresentar, olha, eu que sou advogado de tal pessoa, sou advogada, isso dá um outro tom. A partir daquele momento ali, com certeza o tom é mais ameno. Com certeza. Verdade. Professor, em relação a uma análise assim das MPUs, de como elas vêm sendo deferidas, analisadas e até tutelando assim o próprio direito da mulher a nível de resguardo, como é que a senhora enxerga essa cautelar, né? E até onde a senhora enxerga essa abrangência de proteção efetiva à mulher ou não? Se tem alguma crítica a fazer, melhorias, enfim. Eu acho assim, todas as minhas clientes que chegam lá muito inseguras, eu sempre digo a elas, ninguém hoje gosta de estar sentado na cadeira de agressor. Né? Então, assim, às vezes o homem está, sobretudo o homem, está em fúria. Mas quando vem uma medida protetiva de urgência, o tom baixa. O tom ali baixa um pouco. Então, até para a mulher se sentir segura, para as discussões relativas à guarda de filhos, relativa a alimentos, relativa ao divórcio, às vezes é muito importante. É muito importante que ela esteja ali em paz consigo mesma, né, sabendo que aquela discussão ali vai ser uma discussão entre advogados. Que se não sentindo albergada. Isso, né? ali não vai chegar até ela não vai sofrer retaliações pelas suas opiniões ou por coisas que ela não quer abrir mão. Isso eu acho que é muito importante. Fora as mulheres que são alvos de violência física, né? A inclusão na Ronda Maria da Penha, que algumas... Eu não peço para todas, gente, assim, muito sinceramente, porque se é uma situação de uma violência, por exemplo, moral, psicológica, eu normalmente não peço Maria da Penha. Ou não peço Ronda, né? A Ronda da Polícia Militar, porque eu sei que não tem como dar conta de tudo. Então, acho que tem também da advocacia um pouquinho desse papel de filtrar alguns pedidos para a gente também não assoberbar o sistema. Então, quando é uma situação de violência física, a mulher saber que ela tem um telefone ali, que ela pode ligar direto e a Polícia Militar vai atendê-la, entre aspas, né, com exclusividade, aquilo é muito bom. As mulheres se sentem muito seguras. E, periodicamente, a Ronda passa e manda uma mensagem. Ou então passa mesmo fisicamente. Tudo bem, tá tudo ok, tá cumprindo. As mulheres me relatam uma situação de segurança muito grande, né? Me falam, assim, coisas de... Poxa, isso foi um momento de renascimento. Poxa, agora... E você sabe o que acontece? Muitas chegam lá no escritório, no primeiro atendimento, até fisicamente bem, assim, debilitadas, né? De olheira. Aí passa 6 meses, você já vê até a pessoa, assim, rejuvenescendo, mais alegre, mais vívida mesmo. Eu acho que precisa de um... É como se fosse um freio de arrumação. Eu já fiz, gente, tanto medidas protetivas, quanto da parte da vítima, pedidos de flexibilização e pedidos de revogação, dizendo, olha, a situação do ex-casal já se estabilizou, já não é mais necessária essa proteção. Então eu brinco com o pessoal lá no escritório, olha, a gente atende o olho do furacão, mas esse furacão vai passar. Principalmente quando tem filhos menores. Ainda que você não volte a ser amigo, amiga, você não vai ter convivência com aquela pessoa ali, mas você precisa de um diálogo respeitoso. Nem que seja mínimo, né? Mínimo, um diálogo respeitoso, um diálogo mínimo. Por quê? Porque vai ter uma festa na escola, porque vai ter um aniversário, porque vai ter um momento que essa criança vai adoecer e vocês vão ter que estar juntos ali em situações até mais graves. Já tive mulheres em situação de protetiva que os filhos foram internados na UTI.
e tinham que se revezar nos cuidados da criança. O horário de visita era restrito. Os dois tinham que estar no hospital no mesmo horário. Então, assim, precisa de alguma flexibilização, precisa que a coisa vá voltando para o trilho e eu não fomento, eu não estimulo a animosidade entre o ex-casal. Ao contrário, eu sempre digo isso, olha, você está no olho do furacão, isso vai passando e espero, dentro em breve, poder fazer o pedido aqui de revogação completa da sua protetiva. É o objetivo, na verdade. Talvez, Davi, esse filtro e essa consciência passe muito também pelo atendimento que a mulher recebe, né? Porque existem atendimentos, a gente por vezes vê nós participamos e até ouvimos colegas que realmente inflamam o seu constituinte, né? Embarcam em aventuras jurídicas, mesmo sabendo que aquilo vai causar um prejuízo grande, né? Na esfera jurídica de um terceiro. E o nosso papel enquanto advogado também é ter esse tempero emocional e essa consciência ampla do que isso pode causar, né? Tanto na vida dela, que naquele momento está sendo como vítima, como na vida... É o que a professora Thaís falou, existem filhos, por muitas vezes, e esse agravamento de litígio, isso só é prejudicial. E não é nem só em medida protetiva, né? A gente vê isso no dia a dia, a gente vai para um juizado, por exemplo, uma discussão entre vizinhos, né, uma ameaça entre vizinhos, uma discussão entre familiares, enfim, coisas que a gente consegue, de alguma forma, conciliar. A gente não precisa da justiça criminal. Eu sou uma advogada criminalista que sou última ratio mesmo. Às vezes a pessoa chega no escritório, quer entrar com a queixa-crime contra a ex-sogra. Gente, veja só, assim, isso é uma relação familiar. Realmente precisa da área criminal para isso? Eu filtro muita coisa. Porque eu acho que é um pouco do nosso papel. Tentar ali dissuadir a pessoa, tentar outras formas de solução, mandar notificações extrajudiciais, até buscar o diálogo mesmo. Olha, você quer que eu telefone, você quer que eu faça esse intermédio? Quem é o advogado? Quem é a advogada da outra parte? Quer que eu ligue? Pode ser que seja um colega, alguém mais próximo. Às vezes dá certo, gente, mas às vezes eu encontro do outro lado 10 pedras na mão, não é 4 pedras, não, 10 pedras na mão, né? Mas Verdade. É minha tentativa. Davi, temos que encaminhar para o final. Ai, gente, tá tão bom. Mas deixa eu fazer mais algumas perguntas, acho que vai dar tempo. Professora, como a senhora enxerga também advogando, digamos assim, para agressores, esse enfrentamento de medidas protetivas de urgência que são utilizadas de má fé? Aqui eu estou tratando das exceções, não estou tratando das regras, mas digamos que haja uma questão patrimonial e para esse fim se solicitou uma medida protetiva de urgência. Na condição de advogada do agressor, o que fazer? Como a senhora enxerga esse cenário também que acaba atingindo a esfera do direito do agressor, né? E já tocando nesse ponto, qual é a sua visão dessa crescente que eu particularmente tenho visto, talvez até de lawfare, né? Não sei ao certo, mas em algumas oportunidades eu tenho visto que alguns agressores, para até permanecer na agressão, né? Perpetuar a agressão, têm se valido do direito, ações indenizatórias, queixas-crimes, e outros, para salvaguardar o seu direito, nesse limiar aí, dentre o que é o que de fato aconteceu e o que não aconteceu, tem buscado também essas indenizatórias, queixas-crimes contra a mulher, até em alguns casos, revitimizando-a. Qual é a sua visão sobre isso, de como enfrentar isso? Se tem alguma forma da gente solucionar isso de uma maneira benéfica para a legislação, para ambos, para os jurisdicionados, enfim? Vou começar pela situação da má-fé por parte da vítima, né? Vamos imaginar aí uma vítima que entra com a protetiva completamente infundada, baseada na palavra exclusivamente, sem nenhum outro fato, sem nenhuma outra comprovação. Vou um pouco como Joel. Minha primeira providência vai cumprir integralmente a protetiva. Perfeito. E aí a gente vai contaminando o juízo, contaminando no bom sentido. Ou seja, olha, passaram-se 6 meses, tudo cumprido, excelência, conforme decisão, nenhum ato que tenha sido noticiado aqui nos autos, nenhuma outra questão que tenha sido trazida, apenas a palavra da vítima, o que não pode subsistir por tanto tempo.
Se tiver alguma pontinha patrimonial na área civil, eu junto essas petições, inclusive excelência, essas questões têm um cunho patrimonial muito grande, ou a protetiva foi utilizada para alijar o direito de visitação dos filhos, contaminando aos poucos. Eu sempre deixo passar a primeira chuva, vamos dizer assim, de novo, para os juízes e juízas, e aí a gente tem que se colocar um pouco na posição dos magistrados também. Eles preferem deferir uma medida protetiva numa situação em que não aconteceu a violência, do que indeferir quando aconteceu. E aí, veja, vai cair no colo deles essa violência contra a mulher, essa responsabilidade. Então, a gente sempre parte do pressuposto que ele vai deferir. A regra é deferir. Claro, vamos cessar essa agressão. Depois de 6 meses, a gente chama isso até de contraditório diferido. Vamos jogar esse contraditório um pouquinho para frente, vamos ver se em 6 meses está tudo ok, se a gente consegue revogar ou não. Então, eu deixo realmente, eu digo que eu estou cumprindo integralmente. Claro, se tiver alguma medida muito gravosa, a gente tenta flexibilizar essa mais gravosa, mas a gente vai contaminando aos pouquinhos o juízo até chegar na revogação plena. Agora, as violências processuais, eu vou chamar assim, muito comum, muito comum. A clientes lá do escritório que são alvo de notícias crimes em delegacia por denunciação caluniosa, que são alvos de ações cíveis de indenização, ou até mesmo por situações contra os filhos. Eu já tive uma cliente que foi acusada de maus tratos contra os filhos. O cara foi na DERCA e fez uma ocorrência contra ela. Enfim, é administrar essas questões e ir fazendo as defesas com calma, com paciência, tranquilizar a nossa cliente, porque quando a gente sabe, obviamente, que ela não fez nada, né? Tranquilizar essa nossa cliente. E o agressor, vamos dizer assim, a pessoa que falsamente foi colocado como agressor, eu espero revogar completamente a protetiva para aí sim tomar outras providências. E aí, por que eu faço isso, Davi? Porque, assim, depois que ele se vê livre daquele processo, até o pensamento dele de fazer uma retaliação, de fazer algo de volta, às vezes dá uma aplacada. Porque o que ele quer, na verdade, é se ver fora daquele lugar de agressor. Uma vez fora, uma vez revogada plenamente. Aquilo que ele dizia, né? Vou entrar com denunciação caluniosa, vou entrar com a indenização. Verdade. Deixa às vezes a coisa não, tudo bem, agora que já se encerrou, então eu vou deixando a coisa ir andando e ao final a gente senta de novo e conversa, vamos fazer assim? Vamos. Então eu tenho muito isso de tentar, realmente, eu acho que as pessoas, quando elas ficam com esse conflito entre si, elas se vinculam até energeticamente mesmo, sabe? Eu lhe processo, você vai e me processa de volta. Então, de alguma forma, você não se desvincula daquele ex-parceiro. E a vida não segue. A vida não flui, porque você fica ali naquele contexto. Eu sempre tento fazer, olha, como é que você está agora? Você ainda precisa realmente dessa indenização? Você ainda precisa realmente dessa denunciação caluniosa? Ou dá para seguir a vida? Aí, às vezes, a pessoa já está namorando, já está em outra relação. Não, tudo bem, vamos seguir em frente. Vamos seguir, Verdade. É isso aí. É uma pena, né, que a gente vai ter que terminar. Olha, e na próxima edição, no novo aí, no Pod Civil, você arranja um tema. Arranja um tema para mim. Esse nome. Professora, antes de finalizar, assim, propriamente dito o nosso episódio. Eu tinha mais umas 30 perguntas. Queria conversar 2 horas. Mas papo bom é assim, papo bom passa rápido e rende. Queria te agradecer imensamente por ter vindo. Assim, apesar de rápido, acho que o nosso bate-papo foi muito rico, foi muito esclarecedor. Acho que discutimos de uma forma bem temperada o tema, bem transparente, de uma forma muito justa, porque existem 2 lados, né, de uma só moeda. Obviamente, indiscutivelmente, um lado historicamente hipossuficiente, um lado historicamente esquecido, né? Acho que é uma vergonha a legislação ser tão nova, né? Isso já era para ter sido legislado há muitos e muitos e muitos anos. Mas acho que dentro do que nós temos, eu percebo que a gente avança mais do que perde, né? Sem dúvidas, o nosso sentimento por estar no dia a dia é diferente das pessoas que são leigas, não estão no dia a dia, por experimentar uma matéria como essa. Então, eu fico muito feliz da gente ter conversado sobre esse tema, fico muito feliz de ter ele recebido aqui no podcast da gente. Não vai ser Pod Civil o nome ainda está tá tombado pelo segredo de justiça, mas vai ser um nome assim, muito ligado à advocacia como um todo, à ordem jurídica, assim, ao tema
aos temas jurídicos como um todo. E eu já quero contar com a senhora aqui para terminarmos Não, a gente esse vai ter, Convite vai ter que aceito. ter vai ter que ter um Professora Thaís Bandeira parte 2. Parte 2, verdade. Não só para tratar de violência doméstica, mas também para tratar os crimes econômicos que a gente tem visto cada vez mais crescer, né? Talvez pelo aparato estatal, as especializadas ali criadas dentro dos ministérios públicos, das delegacias, né? E talvez também pela evolução da Receita, enfim, de todos os órgãos de controle que tem alguma sorte ali, um contato com esse tipo de criminalidade e que com certeza a senhora vai contribuir muito para a gente e para aqueles e aquelas que nos assistem. Mas eu também queria reforçar as palavras de Joel, agradecer muito a sua presença. É uma pena ter sido um bate-papo rápido, mas por força do destino, e esse destino vai nos levar a um segundo encontro. Então, foi favorável. E obrigado, professora, pela sua participação, pelos pontos esclarecidos e reforçar da importância da legislação, da importância da sua militância enquanto advogada, enquanto mulher, enquanto feminista. Eu estou sempre vendo os posicionamentos, não só nos grupos que fazemos parte, como os do Instituto, mas em diversos outros locais, e acho isso muito importante, engrandecedor e acolhedor às mulheres. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por estar aqui conosco. Gente, obrigada, viu? O convite já aceito, já estou querendo mais.